Olá, seja bem-vindo à Matemática com Lucas Bastos. Hoje a gente vai dar continuidade àquela nossa sequência de aulas, onde nós focamos na radiciação e agora vamos para a parte de racionalização. O conceito de racionalização é racionalizar consiste em tornar racional. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar, na matemática, eu vou pegar uma fração que possui um denominador irracional e transformar numa fração com denominador racional. O que a gente chama de racionalização, na verdade, é a racionalização dos denominadores. Tá? A gente reduz para racionalização porque fica mais fácil de falar. Ok? Então, de todo modo, quando eu falo de racionalizar, é tornar racional. Na matemática, racional, número racional, vem da palavra razão. Razão na matemática é uma divisão, uma fração. E é uma fração não qualquer, mas uma fração formada por números inteiros. Então, racionalizar é tornar racional, e racional é o número que pode ser escrito na forma de fração com números inteiros. Certo? Então, nosso objetivo na aula de hoje é pegar frações que tenham denominadores irracionais e torná-los racionais. De modo geral, quando a gente fala de irracional, eu estou falando de raízes não exatas, certo? Então, quando eu falar de números irracionais, aqui eu estou falando prioritariamente de raízes não exatas. A gente tem dois tipos de racionalização, a simples e a composta. Simples porque eu estou racionalizando um termo só, e composta porque eu estou racionalizando dois ou mais termos. Tá? Quando eu vou fazer a racionalização simples, meu objetivo aqui é eliminar essa raiz quadrada. Para eliminar essa raiz quadrada, de modo geral, eu preciso multiplicar essa raiz por ela mesma. Por quê? Por que isso vai eliminar a minha raiz quadrada? Porque quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, eu estou garantindo que o meu radicando vai ficar ao quadrado. E se eu tenho raiz quadrada de um número ao quadrado, eu posso tirar esse número da raiz sem problemas. Então vamos fazer isso. Eu vou então multiplicar essa minha fração por uma outra fração, onde o numerador e o denominador são iguais e são iguais a essa raiz. Mas por que o numerador e o denominador têm que ser iguais? Porque se eu estou multiplicando a fração, para eu garantir que ela continue tendo o mesmo valor, eu preciso mexer no numerador e no denominador ao mesmo tempo, da mesma forma. Tá? Se eu estou multiplicando então o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador pelo mesmo número. Se eu estou multiplicando o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo número. Certo? Isso garante que eu vou ter uma fração equivalente, que é aquela que tem o mesmo valor, mas é escrito com números diferentes. No momento que eu faço isso, eu tenho essa situação, onde em cima bastou multiplicar o número pela raiz, e embaixo eu tenho as duas raízes se multiplicando. Quando eu multiplico a raiz de b por raiz de b, eu vou ter raiz de b ao quadrado. A raiz permanece com o mesmo índice, porque eu estou multiplicando raízes de mesmo índice, e eu vou multiplicar os radicandos, onde b vezes b dá b ao quadrado. Ora, raiz quadrada de b ao quadrado, eu vou cancelar a raiz com expoente. Tá? E eu tenho só b no meu denominador. Fazendo um exemplo numérico agora, eu vou trabalhar com 3 sobre raiz de 2. Vou fazer o mesmo processo que eu tenho descrito aqui em cima. Eu pego essa mesma raiz e eu multiplico em cima e embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Vou ter, então, 3 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Lembrando que fica 2 ao quadrado porque eu fiz 2 vezes 2. Você também poderia colocar 4 nesse caso. Mas eu estou querendo manter a mesma estrutura que eu tenho aqui em cima. Certo? Raiz quadrada de um número ao quadrado é só repetir esse número fora da raiz. E encerrou. Essa é a racionalização simples com denominadores com raízes quadradas, que é o caso mais fácil que a gente vai ter de racionalização. Não é que os outros vão ser muito mais complicados, mas os outros vão extrapolar um pouco mais a ideia que se tem por trás da racionalização propriamente dita. Tá? Por exemplo,
Quando eu vou trabalhar uma racionalização simples, onde agora eu não tenho mais uma raiz quadrada, eu tenho uma raiz enésima, ou seja, raiz enésima de b elevado a m, meu objetivo aqui é complementar o expoente, certo? Professor, como assim? Aqui eu estou trabalhando na hipótese de que o m é menor do que o n, certo? Professor, mas e se for maior? Se for maior, quer dizer que eu posso simplificar meu radical antes e fazer a racionalização depois. Então, de modo geral, a racionalização a gente só vai pensar nela com o m sendo menor do que o n, porque se o m for maior do que o n, eu posso ter simplificado esse radical antes de fazer a racionalização, certo? De todo modo, sabendo que m é menor do que n, eu preciso saber qual é o número que vai complementar o m para chegar no n. Para que eu vou fazer isso? Porque no momento que o m chegar no valor do n, que é o meu índice, eu vou ter índice e expoentes iguais. E se eu tenho índice e expoentes iguais, quer dizer que eu posso simplificar a minha raiz e tirar um radicando de dentro dela, tá? Então o que eu vou fazer é complementar o m. Mas para eu complementar o m, eu preciso saber a diferença entre m e n. Ora, a diferença entre m e n é uma operação matemática. A diferença é a subtração. M e n são as minhas parcelas. Como n é maior, eu vou dizer que eu estou fazendo n menos m. Então eu vou multiplicar essa minha fração por uma outra fração onde eu tenho raiz enésima, ou seja, raiz de índice n, de b elevado a n menos m. Ou seja, eu estou multiplicando aqui de modo que eu vou juntar o b elevado a m com o complementar dele para que eu atinja o valor do índice. Perceba que no momento que eu faço essa multiplicação, como eu estou multiplicando raízes que têm o mesmo índice e os radicandos têm a mesma base, eu repito a raiz, eu repito a base e eu somo os expoentes. Então eu vou ter m mais n menos m. Ora, m mais menos m, eu vou cancelar. Vai ficar só raiz enésima de b elevado a n. Se vai ficar raiz enésima de b elevado a n, quer dizer que eu posso tirar o b de dentro da raiz. E aí eu tenho aqui a minha racionalização simples com raízes de índice n. Qual é a vantagem disso? É que isso eu posso aplicar para qualquer índice de raiz, inclusive a raiz quadrada. Tá? Mas de modo geral eu posso aplicar para qualquer índice de raiz. E essa fórmula é a fórmula mais apropriada, a estrutura mais apropriada de racionalização simples. Fazendo agora um exemplo numérico, a gente vai ter 6 sobre raiz quinta de 2 ao quadrado. Ora, eu preciso saber quanto é que eu tenho que complementar no 2 para chegar no 5. Basta que eu faça então 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Então eu vou multiplicar numerador e denominador por essa mesma raiz aqui de baixo, mas ao invés de ter ao quadrado, eu tenho ao cubo. Quando eu multiplico essas duas raízes, eu vou repetir a raiz, que tem o mesmo índice, eu vou repetir a base, que é 2, eu vou somar os expoentes, vai ficar dessa forma. 2 mais 3, 5. Raiz quinta de 2 elevado a 5 é 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Então esse é o exemplo numérico da racionalização simples, onde eu não estou mais atrelado a raízes quadradas. Saindo da racionalização simples e indo para a racionalização composta, a gente precisa primeiro fazer uma pausa aqui. A gente vai pensar agora na racionalização composta, sim, mas vamos dar uma pausa para pensar em produtos notáveis. Quando eu falo de produtos notáveis, tem diversos casos, mas aqui eu quero um caso específico, que é o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença, para quem não lembra, recebe esse nome porque é um produto, ou seja, multiplicação da soma de dois números pela diferença desses mesmos dois números, tá? Obviamente aqui eu estou considerando que esses números são diferentes, porque se esses números fossem iguais, o resultado dessa multiplicação é zero, já que eu estou fazendo A menos B. Se A fosse igual a B, aqui daria zero, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero, certo? Então eu estou pegando dois números somados e multiplicando por esses mesmos dois números subtraídos. Quando eu fizer isso, esse primeiro A vai multiplicar todos os elementos do segundo parênteses
e esse b vai multiplicar todos os elementos do segundo parênteses. Eu tenho essa estrutura aqui, ó. Ok? A vezes a dá a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, mais b vezes a dá mais ab, mais b vezes menos b dá menos b ao quadrado. Então eu tenho essa estruturazinha aqui. Menos ab mais ab, eu cancelo um com o outro. Sobra então somente a ao quadrado menos b ao quadrado. E é isso que eu quero. Ou seja, eu estou pegando dois números somados e eu vou multiplicar por esses mesmos dois números subtraídos e o meu resultado vai ser uma diferença, ou seja, uma subtração desses mesmos dois números, só que agora ao quadrado. Ora, aqui eu tenho raízes quadradas. A melhor forma de eu tirar uma raiz quadrada, de eu resolver uma raiz quadrada, é eu elevando ela ao quadrado. Porque dessa forma, a minha raiz e meu expoente vão se cancelar e meu radicando sai de dentro dela intacto. É isso que a gente vai fazer então. Como eu já tenho a soma das raízes, para fazer o produto da soma pela diferença, está faltando a diferença. Então eu pego esses mesmos dois números e eu vou subtraí-los e multiplicar aqui na fração, dessa forma. Desse modo, eu garanto que eu estou aplicando aqui o produto notável, porque eu estou multiplicando os mesmos dois números somados e subtraídos. Quando eu realizar essa multiplicação, eu vou ter a diferença dessas mesmas raízes, só que agora ao quadrado. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Raiz quadrada de c ao quadrado é c. Então eu tenho essa estrutura. E é essa estrutura que define a minha racionalização composta, no caso com raízes quadradas. Mas, e se não fosse uma soma aqui embaixo? Se fosse uma subtração, como é que eu faria? O produto notável é o produto da soma pela diferença. Mas como é um produto, não precisa ser nessa ordem. Pode ser o produto da diferença pela soma, tá? Não faz diferença no fim das contas. Então, se eu já tenho uma diferença, está faltando a soma. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela soma dessas raízes. E aí o processo segue a mesma estrutura, tá? Partindo agora para um exemplo numérico, eu tenho aqui 7 sobre raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Se eu tenho a soma das raízes, eu vou multiplicar pela diferença delas. Aqui em cima vai ficar 7 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. Aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, que dá 3 menos 5, que dá menos 2. Eu poderia jogar esse menos aqui para fora, não vejo necessidade do momento, certo? Mas a estrutura é essa. Professor, e como é que eu vou fazer então se for uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta? Para esses casos, são outras estruturas. Como o foco da nossa aula aqui é o Enem não cobra esse tipo de racionalização composta, com raízes com índice maior do que 2. Ele mal cobra raízes com índice 2, imagine acima disso, certo? Em um outro momento, se for necessário, eu trago uma questão para a gente ver isso aí. Mas, de modo geral, não é necessário. A gente vai encerrar hoje com uma questão que envolve radiciação, não é racionalização especificamente. Esse exercício a gente vai estar só fechando tudo que a gente viu de radiciação. Essa é uma das questões que eu peguei do Enem, focada especificamente em radiciação, certo? Para vocês terem uma noção do quão pouco o Enem cobra radiciação, de fato. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa m pela fórmula A igual a K vezes m elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área de superfície corporal? Então, olha só. O que basicamente ele quer que eu faça aqui nessa questão é, pega essa fórmula, onde tem m, eu vou pegar e transformar isso em 8m. Professor, por que está sendo feita essa mudança?
M, eu estou supondo que é a massa dessa pessoa quando criança. E ele me diz que na fase adulta, a massa dela aumentou em 8 vezes. Então eu pego 8 vezes a massa dela como criança, que era M. 8 vezes M é 8M. Se eu tenho um expoente elevando um produto, ou seja, uma multiplicação, esse expoente deve ser distribuído para todos os fatores desse produto. Ou seja, o expoente 2/3 vai para o 8 e vai para o M. Aplica a propriedade comutativa e troca esses dois elementos de ordem. Aqui eu tenho, se você prestar atenção, K vezes M elevado a 2/3. K vezes M elevado a 2/3 é justamente a minha formulazinha aqui, ó. Então eu posso substituir K vezes M elevado a 2/3 por A. 8 elevado a 2/3 é uma potência de expoente fracionário. Uma potência de expoente fracionário nada mais é do que uma raiz. Uma raiz que tem expoente do radicando 2, base do radicando 8 e índice da raiz 3, ou seja, é a raiz cúbica de 8 elevado a 2. Então eu vou reescrever toda essa frase como raiz cúbica de 8 elevado a 2 vezes A. 8 elevado a 2 é 64. Raiz cúbica de 64, 4. Então eu tenho item B. A área dela vai ser 4 vezes maior do que era a área de superfície dela quando criança. E é isso, a gente fica por aqui e até a próxima aula, onde a gente vai iniciar um conteúdo novo.